Ok? Nesse vídeo aqui eu vou contar um relato meu, porque para quem não sabe, eu me chamo Stux no YouTube. Eu tenho vários canais aqui no YouTube e um deles, que é o mais conhecido, é o Stux777, onde que eu tenho esse canal há mais ou menos, esse canal há 10 anos, mas eu tô no YouTube há 14 anos. Pois é, 14 anos nessa vida e aconteceram muitas coisas, então esse é um vídeo para vocês entenderem como é que vocês podem pensar sobre problemas na sua vida e como você pode agir com esses problemas a ponto de não sofrer com eles, ok? Porque eu já sofri muito com isso. Hoje eu ainda sinto, claro, uma dor disso que eu vou falar para vocês, claro, porque uma das coisas que eu sempre deixo bem claro nessa vida é que existem dois tipos de pessoas nesse mundo: as que sentem e as que mentem que não sentem. Qual que é você? Enfim, bora lá pro vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse daqui é o canal Irmão Mais Velho, onde que eu tento ajudar vocês em alguma questão da vida e tudo mais. Então, se você tem algum problema, cara, vamos conversar, tá? Eu tô me tornando psicólogo, então se você quiser comentar aqui nos comentários, tamo junto, tá? Minha unha tá bem grande, provavelmente vocês vão notar isso, tá? Eu não cortei, eu poderia estar cortando aqui no vídeo, mas fica barulhinho chato. Vamos lá. Vou contar pra vocês o porquê que essas pessoas me deram as costas e de quem foi o problema disso, tá? Eu coloco o problema nelas, mas também em mim, com certeza. Não tem como tirar o meu dever disso, né? O meu problema disso, ok? Então vamos lá, o que que acontece? Eu tenho um canal, esse Stux777, eu ainda gravo vídeos lá, num estilo mais filósofo e tudo mais, num estilo meio psicólogo. Tá bem interessante, tô gostando também, tá? Então eu posto vídeos de pouquinho em pouquinho lá. Mas eu parei, entende? Eu parei de construir uma comunidade nesse canal há muito tempo, não ligo para as visualizações nem nada, tá? Novamente, ligo sim, claro. Existem as pessoas que sentem e as pessoas que não sentem. Mas vamos que vamos, tá? O que que acontece, galera? Sabe quando você ajuda alguém e essa pessoa depois te dá as costas e você se sente muito mal? Eu sei, a gente tende a ter esse costume de pensamento. Só que o que que acontece, galera? Quando você faz o bem, esperando algo em troca, você tem certeza que isso é fazer o bem? Eu vou te dar duas respostas. Sim, é fazer o bem. E também não, não é fazer o bem. Porque, primeiramente, para você fazer o bem, depende do outro. Depende de outra pessoa. Sempre quando você vai fazer uma bondade, tem que ter a outra pessoa. Ah, mas não, eu faço bondades para mim, então não tem outra pessoa. Eu faço bondades sem outra pessoa ver. Aí que tá. A bondade que você faz para si mesmo é autocuidado, não é bondade. A bondade precisa do outro. E quando eu falo outro aqui, eu falo do termo da psicologia, que são literalmente as outras pessoas com quem a gente convive. Então, a bondade, ela precede o outro, né? A gente tem que precisar do outro para que a gente faça tal bondade. Entende? Quando você faz sozinho e tudo mais, isso é cuidado. Entende? É cuidado com você. É cuidado com o seu âmbito social. Por exemplo, você pegou o lixo e colocou na lixeira sem ninguém ver. Isso é cuidado. Bondade precisa do outro. Ok? Então, tendo isso em mente, vamos continuar. Então, o que que acontece? Naquela época, eu sempre fui muito sagaz. Eu sempre consegui fazer edições, thumbnails e tudo mais, muito à frente dos outros, porque eu sempre fui muito autodidata lá. Eu não vou citar nomes. Eu acho que eu vou citar nomes, sim. Só de algumas pessoas que não, porque elas são muito babacas e tudo mais. As pessoas que eu citarem nomes aqui são pessoas gente boa e que até hoje eu tenho convívio. Não tenho convívio, na verdade, de mais ninguém que eu vou falar. Mas enfim, na verdade eu só vou dar um exemplo de algumas pessoas, ok? Eu conheci o Vilhena e tudo mais e o Casal de Nerd bem no comecinho, tá? Pra quem não conhece, o Vilhena tá estourado, o Casal de Nerd também estava estourado, hoje em dia nem tanto. Mas o que que acontece? Todas essas pessoas eu comecei com elas juntos e tudo mais, e eu ajudei elas. Casal de Nerd até hoje, e eu fico muito feliz com isso, que eles dizem pra todo mundo, ou diziam naquela época, que eu fui a pessoa que ensinou eles a editarem vídeo. E eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Mas enfim, a gente foi crescendo junto, o Casal de Nerd, Vilhena, Jabuti, as pessoas e tudo mais, outras pessoas que eu não vou falar aqui. Só que todas elas, depois de um tempo, meio que se esqueceram de mim. Meio que não gravavam mais comigo. Meio que não me chamavam mais.
ou através de uma briga tão tosca, elas se afastavam. E realmente eram toscas, né? São brigas assim inúteis. Às vezes a gente não teve nenhuma briga, simplesmente se afastaram. Claro, porque acontece coisas na vida delas e aconteceram coisas nas minhas vidas que não se entrelaçaram entre a gente. Mas que os nossos conceitos, aqui um do lado, outro do outro, não faziam mais sentido estarem juntos. Então, o que acontece? No meu pensamento naquela época era que, cara, como essas pessoas eram ingratas? Em certo ponto, sim, com certeza existe um ar de ingratidão aqui, né? Porque eu sempre sou esse tipo de pessoa, tanto que agora eu tô me tornando um psicólogo justamente porque eu tenho isso na minha cabeça que eu gosto desse ato de bondade, de ajudar o próximo, de fazer com que as pessoas se sintam mais livres, independentes e que as pessoas consigam interpretar as coisas que passam na cabeça dela e elas consigam agir de uma forma melhor. Então eu gosto disso, por isso que eu estou na psicologia. E eu já gostava disso bem antigamente, tentando ajudar as pessoas, sem olhar quem. Inclusive uma pessoa que eu morei lá em São Paulo, que eu não vou falar o nome dessa pessoa porque ela é muito babaca, ela me deixou uma frase muito importante, muito impactante na minha vida. Faço bem sem olhar quem. E é isso que eu faço até hoje. Eu faço bem sem olhar quem. Isso é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida. Vai existir momentos em que você vai ajudar as outras pessoas e mesmo que você fale que não quer nada em troca, se essa pessoa não te der algo em troca, ou seja, se ela for ingrata, você vai se sentir mal. Porque é comum que a gente faça as coisas esperando algo. É comum. Não é que acontece com todas as pessoas. Algumas pessoas realmente, genuinamente, não vão esperar algo em troca. Mas mesmo que a gente não espere algo em troca, mas essa pessoa é ingrata com a gente ou se esquece da gente, isso da parte da ingratidão é deixado de lado e se dá ao ar um novo tipo de sensação. Uma sensação de, como é que eu posso colocar essa palavra? Não é repúdio, não é ingratidão, mas é tipo, poxa, cara, eu fiz essa parada e essa pessoa nem olhou. Ela poderia ter uma consideração com isso, entende? Ela poderia, realmente ela poderia. Mas olha só, ela é obrigada? E isso eu demorei muito tempo para entender. As pessoas não são obrigadas a te darem um obrigado, a te recompensarem por um ato de bondade. Elas não são obrigadas. E muitas das vezes, onde que pessoas foram bondosas com elas, agora eu estou falando delas, tá? Das terceiras, dos outros. O que acontece? Às vezes essa pessoa não é caridosa, bondosa com você de volta, justamente porque não foi dessa forma que ela aprendeu com as outras pessoas na vivência dela. Pois é. No passar da vida dela, quando ela era bondosa com alguém, ela nunca ouviu um obrigado. Ela nunca teve esse feedback. Ou quando alguém era bondosa com ela e essa pessoa não era grata com essa outra pessoa que não recebeu a gratidão dessa, talvez esteja meio confuso, mas eu espero que você esteja entendendo, ela não deu um feedback. Olha só, você poderia ter sido grata. Então, às vezes não é nem culpa diretamente dela. É uma culpa indireta, porque ela foi tratada dessa forma, entende? Claro que existem pessoas babacas, assim como eu conheci pessoas babacas, que realmente me deixaram na mão, que realmente começaram a crescer no YouTube e me ignoraram justamente porque eu tinha números menores, então não fazia mais sentido estar na rotina dessas pessoas. Então como é que a gente se livra dessa sensação de que as pessoas não foram gratas e que elas deveriam ter sido gratas com a gente? A gente não se livra. A gente tende a diminuir a sensação com o autoconhecimento e entender que a outra pessoa não é obrigada. E mesmo que a pessoa não tenha sido grata, isso não tem a ver com a gente. Isso tem muito a ver com uma transferência que a gente tem com essa pessoa. Porque se a gente estivesse no lugar dela, a gente teria sido grato com nós mesmos. É exatamente isso. Então é uma transferência sua. Quando a pessoa não é grata, é uma transferência sua. É você se colocando no lugar dessa pessoa e falando, se eu fosse ela, eu teria sido grato. Talvez não conscientemente, mas inconscientemente ou subconscientemente.
você pensaria dessa forma. Então é uma transferência, entenda isso. Todas as nossas dores, todas as nossas raivas de outras pessoas, normalmente acontece uma transferência das nossas próprias dores para essas pessoas que estão fazendo algo errado, que a gente já corrigiu isso na nossa vida, ou a gente está passando isso na nossa vida. Então é muito mais fácil a gente atacar o outro do que atacar os nossos próprios pensamentos. Então é isso que eu queria passar para vocês, tá? Não sinta com raiva. Ou às vezes sinta raiva, sinta nojo da outra pessoa, tá tudo bem. Mas depois de um tempo, analise isso com cuidado. Não tenta interferir logo de cara quando essa pessoa for ingrata. Espera a poeira baixar, espera ficar mais tranquilo. E depois conversa com essa pessoa. Ou às vezes não conversa. Faça o bem, sem olhar quem. Tamo junto.